Obrigado. Olá a todos. Neste mês, as boas pessoas no Patreon decidiram, entre outras coisas, que queriam ouvir quais eram os 10 maiores desastres da engenharia naval de Drachinifel. Agora, existem várias maneiras de categorizar isso. Você poderia olhar para grandes desastres de engenharia, coisas como, você sabe, estaleiros pegando fogo e navios desabando nos estoques e coisas do tipo. Você pode olhar para algo incrivelmente sistemático, como a falha do canhão Armstrong de 110 libras, ou as várias tentativas dos Estados Unidos da América de construir uma arma perfurante de alta velocidade, embora tecnicamente não fosse perfurante de armadura, pois ninguém tinha armadura ainda nos anos 1850, ou falhas de engenharia sistêmicas muito maiores que talvez tenham deixado uma marinha uma geração atrás em certas tecnologias, em um momento em que era legal ir à guerra com um oponente tecnologicamente superior, mas se fizéssemos tudo isso, bem, para começar, qualquer um dos problemas em maior escala provavelmente levaria um vídeo próprio para explicar individualmente, e haveria muita discordância, suspeito, sobre em que ordem as coisas deveriam ser colocadas. Então, em vez disso, decidi-me concentrar em navios individuais ou classes individuais. Agora, alguns desses navios e classes você já ouviu falar em outros vídeos e, de fato, alguns deles têm seus próprios pequenos guias de 5 minutos olhando para a história deles e, claro, por que eles falharam, mas este vídeo ela vai olhar quase exclusivamente para as falhas de engenharia inerentes a esses navios. Existem muito mais que 10 classes de navios que poderiam ser considerados falhas de engenharia nos últimos 150 anos e tenho certeza que nos comentários vocês sugerirão outros candidatos. No entanto, estes foram os que mais se destacaram para mim quando vi a sugestão. E embora seja um top 10, é porque me pediram para fazer um top 10. Isso não está em nenhuma ordem particular, exceto que eu diria que, provavelmente, a metade inferior, de 6 a 10 posições, geralmente seria considerada um pouco menos de uma falha de engenharia do que as 5 primeiras, e, espero, por razões que você perceberá conforme o vídeo avança. Então, com tudo isso dito, vamos começar. No número 10, em nossa lista, os cruzadores blindados da classe espanhola Infanta Maria Teresa. Agora, pelo que eles são conhecidos, além de perder toda a sua classe na Batalha de Santiago de Cuba. Não muito, para ser honesto, mas o motivo deles estarem nesta lista é que eles surgem em um momento, em termos de sua construção, onde representam o auge da falha de engenharia, na minha opinião. Isso não quer dizer que outras pessoas não construíram cruzadores blindados com falhas semelhantes. Fizeram a classe Orlando da Marinha Real é outro bom exemplo. Mas a Marinha Real analisou a classe Orlando quando estavam sendo construídos. Em meados de 1780 pensaram que isso era uma ideia estúpida. E o inventor disso também é estúpido. Não vamos mais fazer isso. E, de fato, não construiríamos outro cruzador blindado por quase mais 15 anos. Optando por cruzadores protegidos. A classe Infanta Maria Teresa, no entanto, foi construído no final dos anos 1880, então eles tiveram muito tempo para avaliar. A Marinha Real havia parado de construir cruzadores blindados, enquanto outras potências como França e Rússia continuavam a construí-los. Na maior parte, eles também haviam abandonado este estilo de design particular e optaram por um diferente que faria um pouco mais de sentido. Estamos falando sobre o layout do cinturão de armadura principal, que é uma característica essencial de um cruzador blindado, como o próprio nome sugere. Ao observar os designs de cruzadores blindados dos anos 1880 e início dos 1890, é quando todos usam armadura composta antes de trazerem o aço Harvey e depois o aço Corrupt, podendo mudar tudo novamente. Você tem 3 categorias amplas de como eles estão organizando suas armaduras. Alguns, como vários cruzadores blindados franceses, optam por se proteger efetivamente contra as armas secundárias e menores de outros cruzadores blindados, o que seria a bateria principal da maioria dos cruzadores protegidos, ou talvez a bateria secundária de alguns encouraçados. Ou seja,
armas de calibre aproximado de 6 polegadas. E assim, sua armadura é um pouco mais fina e um pouco mais espalhada, então há uma quantidade bastante boa de cobertura no casco. Então você tem duas variantes do segundo tipo de cruzador blindado. E este tipo tem um cinto muito mais espesso agora, pode parecer bastante impressionante. Cerca de 10 a 12 polegadas. É bastante comum para este tipo de design, mas tenha em mente novamente que esta é uma armadura composta. Então não é equivalente a 10 a 12 polegadas de aço Harvey ou Krupp. De fato, os couraçados contemporâneos em meados a finais dos anos 1880 estão andando ou navegando com 18 a 20 polegadas. Mais de cinto de armadura, então isso é meio da espessura, que é aproximadamente equivalente a, digamos, um cruzador da Primeira ou Segunda Guerra Mundial que tem um cinto de 6 polegadas ou algo do tipo. Então, 10 a 12 polegadas de armadura composta dão um grau de proteção contra as armas mais pesadas que os cruzadores blindados podem estar usando. Então, armas de 8 a 7,6 centímetros, armas de 9 a 5,08 centímetros, talvez a estranha arma de 25,4 centímetros. Mas não muito mais do que isso. E uma das coisas que você viu com cruzadores blindados na época reconhecendo isso foi que alguns deles optaram por algumas armas bastante grandes, não exatamente de nível de couraçado, mas armas substanciais mesmo assim. E de fato a classe Infanta Maria Teresa fez isso com duas armas de 11 polegadas, uma à frente e uma à ré. Você pode pensar que 11 polegadas não é o nível de entrada para couraçados no século XX, mas nos anos de 1880, estamos falando de um período logo antes as revoluções na metalurgia e no propelente que permitiriam a padronização da arma de 12 polegadas como a arma média do couraçado pré-dreadnought. Novamente, no período de tempo de que estamos falando, essa arma de couraçado é uma arma de 16 polegadas, uma arma de 16,5 polegadas, talvez até uma arma de 17,7 de polegada. Existem algumas armas de 13 ou 13,5 polegadas por aí e talvez algumas de 12 polegadas, mas a tendência é para a arma muito maior. Então, uma arma de 11 polegadas em meados a final dos anos de 1880 é aproximadamente o equivalente de uma arma de 8 polegadas no período entre guerras da Segunda Guerra Mundial. Então, de muitas maneiras, né, está começando a aparecer que talvez as Infanta Maria Teresas foram construídas ao longo das mesmas linhas que você esperaria para relacionar um cruzador pesado dos anos 1920 com navios de guerra atuais. E até certo ponto, você poderia fazer esse argumento porque as relações entre o que é um cruzador e o que é um navio de guerra, e o que é um cruzador e o que é um destruidor, e assim por diante, são amplamente semelhantes. Ao longo do período de vapor e aço, agora é a maneira específica como a armadura é disposta que se torna o problema. Você vê, mencionamos que existem dois tipos de disposição de armadura para esta espessura e proteção. Um dos quais considerava tornar o cruzador bastante grande ou sacrificar algum outro elemento do triângulo de proteção de velocidade e poder de fogo. Obviamente, se você maximizar a proteção, seu poder de fogo ou velocidade podem ser menores. E assim, economiza no deslocamento se você não está tornando o navio massivo. Poderia espalhar um pouco a cinta de armadura, porque, obviamente, sendo um pouco mais espessa que uma cinta de armadura composta de 6 ou 8 polegadas, a mesma quantidade de massa só pode proteger uma área menor, e assim, economizando deslocamento em outros lugares, você pode fazer com que ela proteja uma área maior. Então, isso era um tanto comum, eu não diria completamente, mas os cruzadores blindados mais protegidos deste período mostraram essa característica em várias classes. Agora, a fraqueza da classe Orlando, entre outras coisas, que é por que a Marinha Real abandonou a ideia quando viram seu desempenho, era que se você tentasse construir um cruzador blindado em uma escala um pouco menor, mas também tentasse manter o poder de fogo e a velocidade, e você optou pela proteção pesada, então você acabaria com um cinturão de armadura muito, muito fino que não ajudava muito.
E, de fato, com os Orlandos, porque foram concluídos um pouco acima do peso, também significava que esse cinturão de armadura passava a maior parte do tempo debaixo d'água, o que era menos útil. Agora, avance 5 anos e surgem as Infanta Maria Teresas. Elas têm seus cinturões de armadura de 10 a 12 polegadas de espessura e têm apenas 5 pés e meio de altura em um navio que, como você pode ver, tem um bordo livre bastante alto. Isso está longe de ser ideal, porque o ponto principal de um cruzador blindado, em comparação a um cruzador protegido, é que o cinturão de armadura oferece proteção contra tiros inimigos para que você possa permanecer na batalha. Devido ao deslocamento do cruzador blindado ter que ser um pouco maior do que o que você pode conseguir com pequenos cruzadores protegidos, você acaba construindo um navio bastante caro, mesmo se construir um que seja pequeno para um cruzador blindado. Então você não vai construir muitos deles e assim você acaba neste tipo de padrão de Óberos de que você precisa da armadura para proteger o navio. O navio se torna mais caro e maior por causa disso. Portanto, ou a armadura definitivamente tem que proteger o navio porque você só pode ter alguns deles e assim você aumenta a armadura porque o navio agora é mais valioso. O custo elevado e a menor quantidade resultam na necessidade de mais blindagem, levando à situação de um cruzador blindado de 7.000 toneladas com um cinturão de armadura de 12 polegadas de espessura. A razão pela qual os Infanta Maria Teresa são, na minha opinião, falhas de engenharia é porque eles tiveram os avisos com a Marinha Real abandonando a classe Orlando. Eles tiveram os avisos para ser honesto de qualquer um com bom senso, olhando os planos. Eles também foram alertados sobre como outras nações, que construíam cruzadores blindados no final de 1880 e início de 1890, estavam revisando seus projetos de navios blindados. E eles escolheram ignorar tudo isso e construir cruzadores blindados com alguns dos cintos mais grossos, mas também alguns dos cintos mais curtos, em termos de altura que o mundo jamais veria bem. No final do período em que todos estavam construindo essas coisas, esses são quase os últimos exemplos disso, quando eles deveriam ter sabido melhor. E como resultado, a Armada Espanhola acabou com um navio que parecia grande e impressionante, tinha algumas armas bastante pesadas e, portanto, seria implantado como um navio insígnia ou um esquadrão insígnia para áreas muito importantes. Ele atrairia muitos tiros de calibre pesado. Isso seria aceitável até certo ponto, desde que houvesse proteção para resistir, que, como disse, é a ideia de um cruzador blindado. E definitivamente não tinha. Quer dizer, claro, se você acertasse o cinturão blindado de 1,5 metro de altura com o seu projétil de canhão de 8, 9, 10, 11, 12, 13 polegadas, então provavelmente teria uma chance relativamente decente de permanecer flutuando. Mas, nesse ponto, acertar esse cinturão blindado seria mais uma proeza de habilidade de artilharia do que qualquer outra coisa demonstrada naquela batalha. Porque, novamente, como você pode ver pelos planos e pelas fotos, havia muitas outras partes do navio que agora estavam desprotegidas, que você poderia acertar e, de fato, outros problemas. Problemas mecânicos, problemas de treinamento, etc. À parte, isso provou ser uma das maiores fraquezas da classe quando eles enfrentaram a Marinha dos Estados Unidos da América na Batalha de Santiago de Cuba. Tudo, desde projéteis de 6 libras até canhões de 4, 5, 6, 8 polegadas e maiores, todos causaram danos significativos. Todos os 3 navios, enquanto eles corriam como parte da batalha, e começaram incêndios, o que levou a explosões, ou a ameaça de explosões que tiraram todos os 3 da luta. Então, falhas de engenharia, porque eles parecem grandes e ameaçadores. Isso encoraja você a enviá-los para situações onde eles têm que enfrentar coisas grandes e ameaçadoras. Na verdade, eles não possuem nenhuma proteção real contra essas grandes ameaças. Algo que se repetirá como um tema em alguns desses outros navios. A seguir, no 9º lugar, temos os navios de guerra da classe Issei em sua forma de conversão híbrida de porta-aviões. Estes são falhas de um grau tão enorme
Agora, como eu disse antes em outros vídeos, em teoria, olhando apenas para as tecnicidades, há um lugar para o porta-aviões de batalha na Segunda Guerra Mundial, que é se você pode torná-lo grande o suficiente em termos de convés de voo e espaço de hangar, você poderia concebivelmente usar um porta-aviões de batalha como um porta-aviões de caça, ou seja, um navio que fica com o resto de suas forças-tarefa de porta-aviões e talvez carregue duas dúzias de aeronaves de caça e basicamente atua como seu provedor de patrulha aérea de combate. Então, é um navio de escolta definitivo, né? Está fornecendo cobertura de caça até certo ponto. Ainda possui armamento pesado, então, numa ação de superfície, pode afastar invasores inimigos que se aproximam. 8 canhões de 14 polegadas no ICI, após a conversão, ainda é suficiente para lidar com cruzadores pesados e leves. Sendo um navio de tamanho substancial, pode embarcar muitas armas antiaéreas leves, médias e pesadas, tendo um duplo golpe contra aeronaves inimigas que se aproximam. É um pouco vulnerável a couraçados inimigos que se aproximam, pois na Segunda Guerra Mundial 8 canhões de 14 polegadas não é exatamente algo para se gabar em termos de armamento de couraçado. Além disso, tem muito armazenamento de combustível vulnerável, munição e aeronaves inflamáveis em sua popa. Porém, se os couraçados inimigos chegaram ao alcance de tiro do grupo de porta-aviões que você está escoltando, provavelmente há coisas maiores para se preocupar, como onde estão seus couraçados dedicados e por que eles estão pegando fogo. Então, certamente isso os torna uma boa ideia. Bem, não, na verdade não, porque isso, como eu disse, é um exercício puramente teórico. O problema maior é, por que você está fazendo isso se vai ter um porta-aviões de batalha atuando como seu provedor de patrulha aérea de combate? Isso sugeriria que seus próprios porta-aviões ou não podem fornecer isso, ou você precisa carregar seus porta-aviões de frota com o máximo de aeronaves de ataque possível e atingir o inimigo o mais forte possível, o que significa que você está transferindo as funções de caça para outro navio. Isso levanta a questão de por que você está fazendo isso. A única resposta real é que você está terrivelmente em desvantagem e está procurando extrair até a última margem de sua frota, em vez de ter um encouraçado dedicado e 1 ou 2 porta-aviões dedicados. E se você está tão desesperado, tem problemas muito maiores para resolver do que poderiam ser resolvidos por um porta-aviões de batalha carregando 1 ou 2 esquadrões de caças. Mas fica pior, porque não apenas o Isa e o Ruger estavam presos neste papel de utilidade incrivelmente questionável, mas eles nem mesmo tentaram usá-los como porta-aviões de caça, por algum motivo melhor conhecido apenas pelos segredos obscuros da Segunda Guerra Mundial. Eles decidiram equipá-los com um pequeno complemento de aeronaves de ataque. Agora tenha em mente o contexto em que isso acontece. Esta é a parte final da Segunda Guerra Mundial. Este não é mais um ambiente onde uma dúzia ou menos aeronaves de ataque têm alguma esperança real de destruir qualquer coisa, além de talvez um navio isolado, por conta própria, contra o tipo de frotas que a Marinha dos Estados Unidos da América e, mais tarde, no final de 1944, início de 1945, a Marinha Real estavam colocando no Pacífico 6 a 1 dúzia de aeronaves de ataque são iscas para treinamento de artilheiros antiaéreos. As aeronaves de ataque poderiam complementar os grupos de ataque de porta-aviões maiores, mas estes poderiam transportá-las e mantê-las mais facilmente, além de terem mais combustível disponível para utilizá-los para mais de 1 ou 2 missões, e tinha mais munições para permitir que eles voassem para mais missões do que isso. Então, se você vai aumentar o número de aeronaves de ataque que precisa em seus grupos aéreos de porta-aviões, novamente, como discutimos, é provavelmente melhor colocá-los nos porta-aviões da frota. Os caças usariam menos combustível e não teriam que ir tão longe de qualquer maneira. Então, além de serem mais leves, eles não usariam tanto combustível porque estariam sendo usados na patrulha aérea de combate em vez de serviço de ataque de longo alcance. Mas não, o plano era usar um par de couraçados como porta-aviões de batalha muito lentos com um pacote de ataque minúsculo que iria
não fazer muito além de garantir que alguns pilotos japoneses a mais fossem encontrar seus ancestrais honrados toda vez que os navios entrassem em ação. E então, além de tudo isso, eles nem sequer equiparam os porta-aviões com aquele grupo de ataque extremamente questionável. Eles acabaram carregando um punhado de aeronaves que nunca realmente usaram, e o principal destaque dos navios após sua conversão foi serem usados como gigantescos transportes de carga fortemente armados. Eles participaram de uma grande operação. A Batalha do Golfo Tardio, como parte da Força de Engodo do Norte, onde praticamente qualquer um com a mesma mente poderia prever que seu pequeno punhado de aeronaves de ataque não fez absolutamente nada contra as forças massivas que eles estavam enfrentando. Para ser justo, eles se mostraram um pouco melhores em desviar dos contra-ataques americanos do que alguns de seus principais porta-aviões da frota. E assim você acabou com um par de navios de guerra que não podiam mais ser usados como navios de guerra de linha de frente. Não fez absolutamente nenhuma contribuição para qualquer tipo de guerra de porta-aviões. E acabou custando aos japoneses muito tempo e dinheiro para converter quando dado o seu uso principal após a conversão. Teria sido muito mais simples remover as torretas e barbitas traseiras e fazer um grande buraco atrás. E usá-los para o transporte de carga, que acabou sendo o mais útil para eles na última parte da guerra. Então sim, um grande e exaustivo fracasso de engenharia. Em tantos níveis, chegando em 8º lugar, temos a classe Corajosa em sua forma de grande cruzador leve. Essa é uma breve. A classe Corajosa foi construída pelo almirante Fisher, meio que driblando a provisão que o Tesouro colocou para não construir nenhum navio capital. Ele os designou como grandes cruzadores leves. E aparentemente o Tesouro ou era cúmplice disso ou não se deu ao trabalho de olhar além da capa, porque eles claramente não são cruzadores leves de forma alguma. Obviamente ainda há algum debate sobre para que exatamente eles foram feitos. Às vezes são chamados de cruzadores de batalha leves, mas com seus 4 canhões de 15 polegadas, a maioria das pessoas parece concordar que eles foram projetados para a campanha do Báltico proposta por Fisher. Seja lá qual forma isso aconteceu de tomar. E no final não aconteceu porque não foi autorizado, mas independentemente de tudo isso, e a ligeiramente questionável bateria secundária de 4 polegadas tripla, que também encontrou seu caminho na renomada classe. O motivo pelo qual a classe Corajosa neste formato está neste vídeo específico é uma coisa muito simples. Alguém em algum lugar levou a parte de luz do grande cruzador leve, possivelmente um pouco a sério demais. Porque esses navios têm mais de 20.000 toneladas e possuem toda a rigidez estrutural de um macarrão molhado. Algo que era tão ruim que provavelmente não seria visto até algo como, digamos, a classe Königsberger no período entre guerras. Quão ruim foi isso? Bem, a classe Courageous foi o oponente mais mortal. Provavelmente não eram os navios da Kaiserliche Marine, mas o Mar do Norte. Porque quando eles foram enviados, torceram e deformaram seus próprios cascos simplesmente pela ação de navegar em um mar pesado. Uma ação que literalmente todos os outros navios da frota eram perfeitamente capazes de realizar, e eles falharam de maneira bastante espetacular também, com rebites cortados, placas de casco deformadas e vazamentos em compartimentos bastante grandes, como seus apartamentos de torpedos. E assim por diante, eles rapidamente tiveram que ser levados de volta e receber um bom grau de reforço estrutural para fazer com que eles, você sabe, não se abalassem e se torcessem simplesmente por avançar em alta velocidade pela água. Eles também se mostraram mais suscetíveis do que o navio médio a se danificarem com a explosão de seus próprios canhões quando viram sua única ação de superfície na Segunda Batalha de Heligoland Bight. E antes mesmo de a guerra terminar, o último navio da classe H, Misfurius, já estava em processo de conversão para um porta-aviões, porque esse era um papel muito mais prático para um navio longo, fino e de alta velocidade. De fato, o Courageous e o Glorious seriam convertidos em porta-aviões rapidamente assim que o Tratado Naval de Washington deu essa oportunidade. Após a guerra, ambos foram quase imediatamente descomissionados e enviados para a reserva, apesar de serem alguns dos navios mais novos da frota. Então, falhas de engenharia baseadas em tiros de artilharia inimiga foram a terceira coisa mais provável de causar danos a esses navios em particular.
Em número 7, temos outro produto da Marinha Real na Primeira Guerra Mundial. A classe K agora, surpreendentemente, existem várias defesas para a classe K que serão exploradas quando eu acabar fazendo um vídeo sobre a classe. Como um todo, a ideia geral da classe K era uma iteração muito inicial do conceito de submarino de frota, algo que na verdade não acabou dando certo a longo prazo, que é essencialmente a ideia de um submarino grande o suficiente e rápido o suficiente para ficar na superfície e se mover com a frota de batalha, e então quando você chega à área de batalha, submerge e faz suas coisas de submarino, e isso aborda um dos maiores problemas, na verdade o maior problema, quando se trata de utilizar submarinos. Em um papel tático de linha de batalha na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, nomeadamente o fato de que um submarino de superfície geralmente é incapaz de chegar à área rápido o suficiente e, obviamente, se chegar muito mais tarde, não há muito o que fazer porque a batalha já foi decidida de uma forma ou de outra. Com a classe K, projetada para atingir 24 nós na superfície, quando a velocidade da linha de batalha da Marinha Real era de 21 nós, eles mostraram considerável promessa e seu design antecede a Primeira Guerra Mundial. Portanto, o conceito na verdade não é tão ruim. No papel, esses submarinos acompanharão facilmente a frota e, então, se puderem mergulhar em um momento relativamente oportuno, levando em consideração a velocidade geral e o tempo que um engajamento de linha de batalha na Primeira Guerra Mundial leva, os cruzadores leves poderiam ter um efeito decisivo. Por exemplo, na Batalha de Jutland, mesmo que Jellicoe não tenha recebido um grande aviso sobre a localização exata do inimigo, graças principalmente aos cruzadores leves, ele sabia que o inimigo estava chegando. Então, um esquadrão da classe K, presente com Jellicoe em Jutland, uma vez que Jellicoe deu a ordem para implantar a frota para o porto, deveria ou possivelmente poderia, em teoria, ter sido capaz de apagar seus incêndios, mergulhar e manobrar para uma posição à frente da linha de batalha, momento em que, à medida que Shear aparece através da escuridão, eles poderiam ter disparado uma série de torpedos contra ele e tornar a vida da frota de alto mar muito desconfortável de fato. Em teoria, o principal problema com essa ideia é que, bem, a classe K não estava pronta a tempo para Jutland. E quando eles estavam prontos, a Primeira Guerra Mundial estava quase no fim. E quando eles estavam prontos, a chance da frota de alto mar sair para lutar era bem baixa. E então, uma vez que você entrou no período entre guerras, com o Tratado Naval de Washington, etc., a velocidade da linha de batalha, pelo menos das linhas de batalha japonesas e britânicas, aumentou de tal forma que a margem de velocidade que eles tinham no papel já não era realmente uma margem de vantagem. Então você poderia argumentar que suas capacidades no papel e seu design em geral tinham algum mérito, por um curto período que aconteceu principalmente para coincidir com seus tempos de construção e testes de desempenho. E quando eles estavam totalmente em serviço, essa margem havia fechado e a ideia de um submarino de frota, embora fosse revisitada várias vezes, nunca realmente funcionou devido aos avanços na tecnologia de navios de superfície, mas a engenharia que foi empregada neles é um problema um pouco mais sério. E é por isso que eles estão nesta lista agora. A inclusão dos motores a vapor, de uma perspectiva de engenharia, apesar do aumento do tempo de mergulho que isso deu aos submarinos, na verdade não é um problema tão grande. Para mim, sim, isso os torna menos capazes do que o seu submarino médio, mas então eles são projetados para um papel muito específico em comparação com o seu submarino médio, e nesse papel particular, um tempo de mergulho de emergência de 5 minutos, quando leva mais tempo do que isso para a frota se organizar em uma linha de batalha, na verdade não é um problema tão grande. Seria um problema se você os utilizasse em qualquer coisa que não fosse o papel para o qual foram projetados, o que pode ser argumentado separadamente, mas de uma perspectiva de design, na verdade não é um problema tão grande, pelo menos para mim. Os maiores problemas de engenharia vêm de como isso foi implementado. A primeira iteração da classe K, antes de receberem suas proas modificadas e grandes bastante distintas, incluía hábitos maravilhosos como enterrar suas proas no oceano enquanto tentavam avançar em alta velocidade, o que não apenas os retardava, mas poderia levar a alguns mergulhos improvisados não antecipados, o que nunca era uma coisa boa,
mesmo em um submarino mais convencional, e a borda livre era tão limitada que mares agitados poderiam fazer a água despejar nos caldeirões e apagá-los. Agora, concedido, é um submarino. Não se supõe que tenha uma borda livre particularmente alta, mas, novamente, se você vai colocar motores a vapor em um submarino, esse é o tipo de coisa que você provavelmente deveria estar pensando e tentando resolver. Chaminés retráteis em navios de guerra existem desde pelo menos o Her Majesty's Ship Warrior. Elas não são tão difíceis de implementar. E apesar de serem submarinos grandes e caros, eles tinham uma profundidade máxima de mergulho de cerca de 200 pés, que era cerca de 140 pés, a menos que o comprimento total do submarino. Então, sim, isso significava que, no caso de algo particularmente estranho acontecer e o submarino acabar ficando verticalmente na água, você poderia ter 50 pés da popa aparecendo fora da água, no ar, e a proa ainda alcançaria a profundidade de esmagamento e implodiria. E não era como se a Marinha Real não pudesse construir submarinos com maior profundidade máxima de mergulho. Submarinos contemporâneos e, de fato, designs que haviam sido desenvolvidos um pouco antes da classe K tinham profundidades máximas de mergulho de 250 a 300 pés. Agora, concedido, isso ainda é menos do que o comprimento máximo da monstruosa classe K, mas seria um cenário um pouco melhor, dado que 200 pés poderiam ser enxadidos se o submarino estivesse em um ângulo descendente de 36 graus da superfície, com a popa na superfície. Acrescenta a isso o fato de que seus controlos de mergulho não eram realmente tão confiáveis ou precisos, e as anteparas internas só eram classificadas para cerca de 40% da profundidade máxima de mergulho, e isso significava que toda vez que um desses submarinos submergia, havia uma chance muito maior do que o confortável de que eles iriam vagar abaixo de sua profundidade máxima de mergulho puramente por acaso. E se isso acontecesse, não havia nada que alguém a bordo dos completos 339 pés de comprimento do submarino pudesse fazer se algo falhasse, porque a antepara com certeza não iria te salvar. Agora, havia outros problemas, como o fato de que eles eram tão ágeis quanto um tijolo, mas a maioria desses, eu acho, empalidece em insignificância comparado a esses problemas centrais de engenharia que acabamos de destacar. Porque, no final das contas, um submarino é suposto ser um navio de guerra ou um navio, suponho, se você tiver um civil, que pode submergir com segurança, manter-se em profundidade com segurança e depois voltar novamente. E a classe K, apesar de todas as outras falhas, fundamentalmente falhou realmente em realizar de forma confiável essa função essencial simples de ser um submarino adequado. Ocupando a sexta posição está a classe Corbeil, os primeiros dreadnoughts franceses. Não há nada fundamentalmente errado com os navios. Eles permanecem flutuando e, de fato, alguns deles ainda estão em serviço na Segunda Guerra Mundial. Mas, de uma perspectiva de engenharia, dado o contexto de sua época, eles são bastante ruins. Então, como exatamente? Vamos compará-los com seus contemporâneos. Então, os Corbeils são colocados na última parte de 1910 e depois 1911, então você está olhando para outras classes de navios que foram colocados em 1910 e 1911. Bem, as outras três grandes marinhas que estão colocando navios neste ponto são os alemães, os britânicos e os americanos. Então, os Corbeils têm uma espessura máxima de armadura de 11 polegadas. Eles têm 6 canhões de 12 polegadas, com 2 torres gêmeas à frente, 2 torres gêmeas à popa e uma torre gêmea em cada asa. Então, eles têm um total de um lado largo de 10 armas e podem fazer 21 nós. Então, quando você os compara com os contemporâneos, os Kaisers, os Orions e os Wyomings, bem, os Wyomings têm 12 canhões de 12 polegadas, então o mesmo número de armas, mas todos os Wyomings estão na linha central, então eles têm uma vantagem de 2 lados largos. Os Orions, os primeiros Super Dreadnoughts, estão equipados com um canhão de 13 polegadas e meia. Eles têm na linha central, apesar de terem apenas 10 armas em comparação às 12 no Wyoming, eles possuem um lado largo com 10 armas pesadas, igualando o número de armas no lado largo do Corvette. Os Kaisers têm 10 canhões de 12 polegadas, então a menor contagem de peso de arma e tiro de todos eles,
E enquanto eles também têm torres de asa, ao contrário dos corvées, as torres de asa têm um grau de capacidade de tiro cruzado, né? Então, pelo menos em alguns ângulos, os Kaisers têm um lado largo de 10 canhões de 12 polegadas. Então, em condições ideais, os Kaisers e os Corbeis têm o mesmo peso de lado largo, pelo menos sem olhar os detalhes do peso do projétil e da taxa de fogo. Os Wyomings estão à frente deles. Os Orions ainda possuem somente 10 armas de bordo. Possuem as armas mais pesadas em termos de velocidade, todos estão a 21 nós. Então, ok, os Corbeis estão um pouco na barra inferior, mas ainda não estão tão ruins. No entanto, em termos de armadura, os Kaisers têm pouco menos de 14 polegadas de armadura, os Orions têm cerca de 12 polegadas de armadura, os Wyomings têm 11 polegadas de armadura e os Corbeis têm apenas uma fração acima de 10 polegadas e meia de armadura. Eles são os menos protegidos, empatando na última posição em poder de fogo. Todos são iguais em velocidade, mas têm a menor proteção. Então os Corbeis acabam no final do monte. E, ironicamente, aqueles com quem eles compartilham o fundo do monte de poder de fogo, os Kaisers, estão no topo em termos de proteção. Então, por que exatamente o Corbeis aparece como uma falha de engenharia, ao invés de apenas, sabe, não um exemplo particularmente brilhante de um encouraçado em uma era em que todos estão fazendo avanços em seus encouraçados bastante rapidamente? Bem, é essa combinação de cinturão de armadura junto com o armamento, e o armamento falha em 2 níveis. O menor problema é o fato de eles ainda estarem usando torres de asa, enquanto todos os outros estão usando linha central ou em echelon. Então, é um layout ineficiente. Os alemães, os britânicos e os japoneses já usaram antes, mas todos os outros, neste ponto, o abandonaram em um grau ou outro, então isso não é brilhante, mas o maior problema está ligado à doutrina sob a qual eles foram projetados. Os franceses ainda pensavam que as batalhas seriam travadas a distâncias muito curtas em comparação com todos os outros, e eles estavam tão determinados nisso que o armamento principal foi projetado com uma elevação máxima muito limitada, apenas 12 graus, e isso significava que o amplo lado relativamente pequeno do Core Base só poderia alcançar um alcance máximo de pouco menos de 15.000 jardas, e na prática, um pouco menos que isso. Isso estava bem abaixo das batalhas que poderiam ser travadas de forma confiável. Os alemães também tinham uma elevação limitada e os britânicos tinham outros problemas, pois enquanto suas armas podiam elevar-se mais alto em alguns navios, os prismas de mira só subiam até 15 graus, mas com isso, as armas podiam disparar muito mais longe a 15 graus do que você pensaria que uma diferença de 3 graus proporcionaria, por serem maiores e mais poderosas. E para completar, a bateria secundária podia elevar-se mais do que a bateria principal. Ok, isso não é necessariamente tão ruim, porque você sabe, são armas mais leves, é um pouco mais fácil elevá-las, mas isso significava que a bateria secundária do Corbeau podia atirar mais longe, por uma margem considerável, quase bem pouco mais de 2.000 jardas a mais do que a bateria principal podia. Então, quem exatamente estava esperando um encouraçado para táticas de chuva de fogo pré-encouraçado? É um pouco embaraçoso que sua bateria secundária tenha alcance maior que a principal. Essa era a doutrina francesa. Eles pensavam que lutariam em alcance mais próximo, então fazia sentido minimizar as aberturas nos portões de armas, mas se você acredita que o alcance será tão curto, então deveria tentar proteger igualmente suas baterias secundárias. Além desse pequeno problema, o maior problema vem da combinação das armas com a armadura, porque lembre-se, dissemos que a armadura é a mais fina dos encouraçados contemporâneos. Se você realmente acredita em uma era em que as pessoas estão por aí com, você sabe, armas de 12 polegadas de alta velocidade e armas de 13 polegadas e meia, no caso dos britânicos, se você realmente acredita que nesse ambiente as batalhas vão ser travadas a uma distância incrivelmente curta, você deveria estar blindando muito o seu navio, porque a curta distância, essas armas vão ter características de penetração muito altas e, em vez disso, você acaba com um navio que não pode lutar a longa distância onde
Possivelmente sua armadura poderia fornecer um grau de proteção pelo menos contra o fogo de 12 polegadas, e quando chega a curta distância, sua armadura basicamente não oferece proteção contra nenhum encouraçado contemporâneo, momento em que você meio que tem que perguntar qual é o ponto de ter a armadura em primeiro lugar, além de talvez combater o estranho cruzador. Então, os Corbeys estão nesta lista por terem tomado um conjunto de escolhas de design que limita sua capacidade de combate, e então, em outros conjuntos de escolhas, os tornaram bastante terríveis. Mesmo com sua capacidade limitada, eles decidiram se infligir. É o golpe duplo que faz isso para mim. Entrando em número 5, temos outro saco de pancadas favorito meu, a classe Königsberg em menor grau. A classe Leipzig relacionada. Agora, existem várias coisas que você pode analisar quando se trata dos Königsbergs como cruzadores leves. Eles não têm a armadura de cinturão mais espessa do mundo. A proteção é bastante abaixo do padrão. O armamento é ok. Especialmente para o tamanho e velocidade deles, pelo menos quando funciona, também é relativamente ok para o tamanho deles, então no papel, exceto talvez por uma fração, menos que uma proteção útil. Não há muito a criticar sobre eles, e a falta de proteção pode, até certo ponto, ser perdoada pelo fato de que, embora sejam cruzadores leves, eles não são cruzadores leves de 10 mil toneladas, como os Megamis teoricamente eram, ou os Brooklyns ou as cidades, etc. Eles são cruzadores de deslocamento padrão de 6 mil toneladas, então é mais justo compará-los a algo como um Aretusa ou um dos menores cruzadores italianos, e como eu disse, no papel, eles podem se manter bastante bem nessa categoria específica. No entanto, sombras da classe corajosa, aparecendo aqui, seus cascos eram incrivelmente fracos para navios de guerra. Eles sofriam de torção, eles sofriam de rachaduras, eles sofriam de praticamente todo tipo de falha de engenharia que você poderia imaginar quando se trata de cálculos de design pobres, levando a um casco que é singularmente inadequado para a tarefa, chegou ao ponto onde, quando eles estão usando combustível dos tanques de combustível, eles tinham que sifonar o combustível de tanques específicos mais distantes e depois desenhar nos tanques e no meio do navio. Porque se eles fizessem do outro jeito, que em um navio de guerra normal não seria muito problema, causaria sobrecarga no casco e você sabe que o navio pode se despedaçar em mares agitados, isso é ainda mais complicado pelo fato de que, embora medidas pudessem ser tomadas para resolver esses problemas até certo ponto, tornava os navios mais lentos, o que não é uma coisa boa quando é um cruzador, e também significava que a quantidade de combustível disponível era significativamente reduzida, porque, assim como alguns dos destroyers alemães, você tinha que manter o combustível nos tanques para manter a estabilidade geral do navio, ou simplesmente não podia usar tanto, então os navios saíam mais leves com menos combustível a bordo, enquanto, sendo um pouco mais leves, os Leipzigs não sofriam com isso no mesmo grau como os Königsbergs. Eles ainda tinham esses problemas até certo ponto, em um grau muito maior do que seria aceitável, e isso limitava seriamente a utilidade da classe. Eles são cruzadores leves velozes, quero dizer. Na prática, eles não venceriam um confronto direto com um navio de 10 mil toneladas. Cruzador leve da Era do Tratado, então parece que, dado que os alemães têm uma predileção por incursões de superfície, especialmente na primeira parte da guerra, eles deveriam, entre os 5, serem ideais para incursões de superfície. Agora, concedido que no final da campanha norueguesa, Königsberg e Karlsruhe já estavam afundados, mas Köln, Leipzig e Nuremberg, novamente no papel, deveriam ter sido bons invasores de superfície para apoiar os Rippers, os Deutschlands e os Scharnhorsts. E seu alcance máximo, originalmente declarado, teria permitido que eles fizessem isso. Mas, como acabamos de dizer, para abordar as várias fraquezas e garantir que eles não se desmontassem mesmo em águas de alcance mais próximo, a quantidade de combustível que eles poderiam usar era tão severamente limitada que tornaria uma missão de invasão transatlântica basicamente impossível. Então eles não poderiam realmente entrar no Atlântico porque provavelmente seriam seriamente danificados, se não potencialmente incapacitados ou afundados apenas por tempestades atlânticas, e mesmo dispostos a correr esse risco, não poderiam entrar no Atlântico de qualquer maneira por falta de combustível, após as várias considerações de design para mantê-los flutuando apenas em águas regulares. Então, comparando com o perfil de missão de um cruzador em geral, ou mesmo de um pequeno cruzador leve mais especificamente,
E, devido a falhas de engenharia, os Königsbergs e Leipzigs eram simplesmente incapazes de realizar a maioria das tarefas que deveriam ter feito. Em quarto lugar, temos o United States Ship Galena, aparentemente dependendo de qual região dos Estados Unidos da América você é. Vou chamar de Galena porque é fácil o suficiente para mim em qualquer caso. Este navio tem seu próprio vídeo, explicando muitos dos problemas com ele, mas em resumo, ele foi projetado como um dos 3 lances bem-sucedidos para um encouraçado para enfrentar o que se revelaria ser o Confederate States Ship Virginia, os outros 2 sendo o United States Ship New Ironsides, que levou muito mais tempo para ser construído, e o United States Ship Monitor, que acho que, felizmente para todos os envolvidos, foi o navio que realmente foi enviado para a Batalha de Hampton Roads. Galena tentou algumas maneiras únicas de montar sua armadura, mas, em última análise, como um problema de engenharia, o problema para Galena, pelo menos em minha opinião, é que já havia muitos testes de armas versus armadura no ponto em que ela foi projetada. Esses testes foram feitos nos Estados Unidos da América, foram feitos na Grã-Bretanha, até mesmo na França e na Rússia em certo grau, e até mesmo indústrias privadas em outros países o fizeram. Então, os resultados estavam disponíveis, sabe? Havia um corpo decente de evidências sobre quanto de armadura era necessário para parar certos tipos de armas. Galena foi então equipada com uma quantidade de armadura muito abaixo do mínimo necessário. Como se viu, era apenas espessa o suficiente para parar tiros de rifle, fragmentos de estilhaços e o ocasional tiro de peso mais leve que vinha de um alcance excepcionalmente longo. Mas nada comparado ao que você enfrentaria lutando contra fortificações ou outros navios em distâncias próximas ao alcance de batalha típico da Guerra Civil Americana. E quando ela foi chamada para enfrentar uma bateria de armas inimiga, em Drury's Bluff, ela acabou tendo que se retirar com numerosas baixas e sem conseguir alcançar seu objetivo. Fundamentalmente, sua armadura era apenas espessa o suficiente para ser um problema e não espessa o suficiente para ser de alguma ajuda, o que a coloca em uma categoria muito específica de falha de engenharia, porque ela provavelmente teria sido melhor sem sua armadura inteiramente, que é realmente como ela acabaria em sua carreira. Primeiramente, o problema era que os tiros que perfuravam a armadura tendiam a transformar a própria armadura em uma nuvem de estilhaços e a resistência causada pela armadura era frequentemente suficiente para fazer com que o próprio tiro também se desintegrasse. Então, em vez de um cone de lascas de madeira e um pedaço de, embora letal, metal entrando pelo lado, a tripulação enfrentava um spray de madeira e ferro que se espalhava para cortar tudo em seu caminho. Pode-se argumentar de forma convincente que, se Galena tivesse enfrentado o bluff do júri desarmada, ela provavelmente teria se saído melhor, pois teria mais recursos contra seus inimigos, e os tiros que a atingiram teriam causado menos baixas em sua tripulação. Pode-se argumentar que os artilheiros confederados teriam usado granadas explosivas, mas não se esperaria que a Marinha da União enviasse um navio de guerra desarmado para a curta distância de armas que disparam granadas. Porém, o outro problema é simplesmente que, porque ela tinha armadura, isso encorajou os oficiais da União a erroneamente comprometê-la em uma luta que exigia proteção, enquanto também estava em uma posição em que essa proteção era totalmente inadequada. É literalmente a pior combinação possível de fatores. O fato de que a Galena não foi afundada ou explodida nesse confronto se deve mais à sorte do que ao julgamento. E assim ela se junta ao pequeno e não particularmente glorioso grupo de navios que são equipados apenas o suficiente para persuadir os oficiais a colocá-los em perigo e não estão realmente equipados o suficiente para lidar com esse perigo. Em seguida, na terceira posição, temos o navio sueco Vasa. Claro que você provavelmente já esperava por essa. O pobre velho navio nem mesmo conseguiu completar sua viagem inaugural antes de tombar e cair no mar, o que é um fracasso de engenharia bastante desastroso.
Agora, para aqueles de vocês que assistiram à série contínua sobre o Vasa, onde o Dr. Fred Hocker fala sobre o Vasa novamente, a questão é que não é que os designers eram incompetentes, né? O Vasa era um tipo muito novo de navio, tinha um layout muito novo, um novo tipo de design, um lado muito pesado para o seu período, quase inteiramente com canhões de 24 libras, você sabe, em períodos de desenvolvimento de navios, erros vão ser cometidos e alguns desses erros vão ser bem ruins. Então, alguém em algum lugar iria construir um navio que fizesse o que o Vasa fez e, claro, antes do Vasa afundar, o navio britânico ou, naquela época, navio inglês Mary Rose também afundou. Mas embora ambos os navios tenham virado em um vento forte e acabaram naufragando e indo para o fundo, as circunstâncias eram um pouco diferentes. O navio Mary Rose não naufragou na viagem Homagian após mais de 35 anos de serviço e reformas em sua estrutura original. Vasa era um navio de guerra projetado para esse fim, se preferir. Foi a primeira vez que ela navegou para fora do porto de Estocolmo. Mas ainda assim, uma combinação de fatores levou a ela ser talvez um pouco fina demais para sua altura, seus conveses eram talvez um pouco altos demais, e isso significava que uma combinação de muitos canhões de bronze no alto do navio, combinado com um vento lateral, combinado com os altos castelos de proa e popa, combinados com as velas e os mastros, e o cordame significava que todo o conjunto simplesmente virou e afundou. Então, um desastre de engenharia bastante grande, porque, bem, você projetou um navio que não consegue ficar em pé, que é uma parte fundamental do que constitui ser um navio. Então, uma entrada relativamente breve, mas que não precisa de muita mais explicação, porque, afinal, se o seu navio não ficar na superfície 5 minutos após a sua viagem inaugural, é bastante fácil entender por que você não quer estar naquele navio. E falando de navios que se recusam a ficar em pé, Her Majesty's Ship Captain, nossa entrada para o número 2, o último navio de guerra projetado por civis da Marinha Real e o navio que permitiria à Marinha Real colocar um pé muito firme a partir de então e dizer não, nós projetaremos os navios de guerra a partir de agora. Muito obrigado, capitão. Novamente tem seu próprio vídeo e... Foi o resultado de muita discussão interna tecnicamente dentro da Marinha, já que seu principal defensor era o capitão Cowper Coles, que na verdade fazia parte da Marinha Real, e, para seu crédito, um projetista bastante competente de torres. Surpreendentemente, ele realmente projetou a Torre Coles. E isso se provaria ser o ancestral da torre moderna por um caminho um tanto tortuoso, mas ele tinha ambições de projetar um navio, ele conseguiu apoio político suficiente para construir o navio apesar das objeções da Marinha. Mas quando foi lançado, descobriu-se que, bem, mesmo antes do inevitável acontecer, estava longe de ser um navio de guerra ideal. Ele balançava muito, a precisão da artilharia era bastante terrível e não era exatamente o navio mais agradável para se viver. Mas, no final das contas, seu destino viria em uma tempestade, que o resto da frota navegou com danos mínimos, mas devido a estar acima do peso e instável em comparação com praticamente todos os outros navios de guerra blindados já construídos. Quando o vento realmente começou a soprar, ela primeiro começou a inclinar, depois começou a inundar. Então o efeito de superfície livre entrou em ação e em um tempo muito curto. Ela virou e afundou, levando basicamente todos com ela. Então, novamente uma breve entrada, mas como o Vasa, algo que não precisa de muita explicação, foi um completo desastre de engenharia, porque não teria sido um navio de guerra particularmente brilhante, mesmo que tivesse permanecido à tona magicamente. E, como se viu, dentro de alguns meses após a comissão, ela não estaria mais flutuando, e era exatamente o que todos que realmente sabiam o que estavam fazendo disseram que aconteceria. Desde o início e finalmente chegamos ao nosso primeiro lugar, este é um que, ainda mais do que a classe Königsberg, é um favorito. Meu bicho-papão favorito? Nem é uma classe inteira, porque 2 dos 3 navios desta classe específica tiveram algumas modificações que de certa forma mitigam o problema. Então, estamos reduzidos a um navio muito específico, o Her Majesty's Ship Indefatigable,
Navio líder dos cruzadores de batalha da classe Indefatigable. Embora, como eu disse, o Her Majesty's Australian Ship Australia e o Her Majesty's Ship New Zealand fossem um pouco diferentes agora, por que o Indefatigable está aqui no topo? Bem, é muito simples, mas também um pouco complexo. Então, o Indefatigable foi criticado por muitos motivos. Alguns apontam que ela não oferece tanto em termos de velocidade ou poder de fogo sobre a classe Invincible, em um momento em que os alemães começavam a pensar e então realmente estabelecer o von der Tannen. Outros disseram que Fischer queria construir o que seria efetivamente um protótipo de leão, o que teria sido uma escolha muito melhor. Eu concordo com isso. E outros apontaram que o Indefatigable usava torres de tiro cruzado, semelhante à classe Invincible. Apesar de terem uma capacidade de tiro cruzado um pouco melhor, não era excelente e teriam se saído muito melhor com um layout de linha central. Concordo, essas críticas são válidas. Isso não é o que torna a classe Indefatigable um desastre de engenharia. O fato de ela ter explodido em Jutland é a principal razão pela qual eu a chamo de desastre de engenharia. Apesar de ter sido um grande desastre, já que no final das contas nem a classe Invincible nem a classe Indefatigable foram projetadas para estar lá. Não, o problema com a classe Indefatigable vem do papel para o qual ela foi realmente projetada e de como os designers se propuseram a cumprir isso, e a razão pela qual ela está no topo desta lista é porque os designers sabiam melhor em primeiro lugar e então tornaram tudo ativamente pior. Então, sim, as pessoas criticaram a Indefatigable por não oferecer muito mais do que a Invincible. Eu diria que ela é categoricamente um navio pior. Mas por quê? Bem, vamos olhar o perfil de design da classe Invincible. Os Invincibles nunca foram projetados para combater navios com canhões de 12 polegadas. Eles eram cruzadores blindados, Dreadnought. Eles foram feitos para lutar contra cruzadores blindados inimigos, navios com canhões de 7 polegadas e meia, 8 polegadas e 3 ou 6 polegadas, etc. E assim por diante, eles foram projetados para serem mais rápidos do que eles. Eles foram projetados para superarem armamento e foram projetados com uma armadura capaz de resistir a distâncias de batalha razoáveis a qualquer tipo de poder de fogo que um cruzador blindado pudesse revidar. Eles foram projetados para caçar cruzadores blindados inimigos, matá-los terrivelmente e garantir os altos mares para o comércio britânico, e, como foi provado na Batalha das Ilhas Falkland, a classe Invincible era perfeitamente capaz de fazer isso. Eles eram excelentes no seu trabalho, sendo muito bem projetados para isso. Claro, quando você coloca algo com uma armadura de 6 polegadas contra algo com canhões de 12 polegadas, as coisas tendem a não ir tão bem, mas como eu disse, os Invincibles não foram projetados para enfrentar couraçados inimigos. Esse foi um papel que eles foram forçados a assumir mais tarde, e claro, os alemães inoportunamente criaram seus próprios cruzadores de batalha, o que agora significava que você tinha lutas de cruzador de batalha contra cruzador de batalha, que para todos os efeitos, quando se trata de proteção de armadura, equivale à mesma coisa, porque todos estão carregando os mesmos calibres de armamento. Mas enquanto você pode legitimamente criticar a colocação dos Invincibles e dos Indefatigables em um papel para o qual nunca foram projetados, e você realmente não pode ficar surpreso quando eles se saem muito mal nisso. Não, o problema com os Indefatigables, ou especificamente com o Indefatigable, é que ele é ativamente pior do que um Invincible em fazer seu trabalho original. Veja, como mencionado, os Invincibles tinham as torres P e Q em um fogo de escalão com algum disparo cruzado de convés. Funcionou apenas em rolamentos muito estreitos, sem grande brilhantismo. A classe Indefatigable ofereceu poucas vantagens. Dentre elas, os navios eram mais longos e com mais espaço entre si, permitindo que as torres P e Q disparassem através do convés, dependendo da posição do navio. Um pouco mais com sucesso e em arcos um pouco mais largos, mas havia limitações no design em termos de você sabe querer manter uma quantidade similar de velocidade, mas os navios ficaram maiores, então o que você vai fazer para que os navios tenham a mesma quantidade de poder de fogo, embora melhor utilizado, e a mesma quantidade de velocidade, se você não pode aumentar muito o deslocamento geral e a planta de energia. Bem, a armadura vai ser sacrificada, exceto que
Claro, a armadura de 6 polegadas foi especificamente projetada para ser à prova de fogo de cruzadores blindados, em alcances médios de batalha, e o que eles fizeram nos Indefatigáveis. Bem, eles mantiveram a armadura de 6 polegadas no meio dos navios, então a maquinaria estava boa. Os depósitos de munição das torres P e Q estavam bons. No entanto, as revistas A e X, as armas dianteiras e traseiras, as armas que têm os maiores arcos de fogo, as armas são as armas mais úteis no navio. Bem, seus lados agora são protegidos por um total de 4 polegadas de placa de armadura. E adivinha o quê? Em distâncias médias de batalha, pelo menos até onde as distâncias médias de batalha eram consideradas no início dos anos 1910 e provaram ser durante a Primeira Guerra Mundial a arma principal típica de seu cruzador blindado médio, seja uma arma francesa de 194 mm, uma arma americana de 8 ou 10 polegadas, uma arma britânica de 9.2 polegadas ou uma arma alemã de 8.3 polegadas, era mais do que capaz de perfurar 4 polegadas de armadura. Então você pegou um navio que é grande, caro e, portanto, só vai estar disponível em pequenas quantidades, projetado especificamente para matar cruzadores blindados e tornou-o à prova desses cruzadores blindados e, em seguida, para melhorar o design, você o transformou em um navio que pode ser detonado por esses cruzadores blindados? Alerta de spoiler, isso não é uma melhoria. É assim que você perde navios para um navio que foi projetado para matar cruzadores blindados. A grande maioria dos cruzadores blindados da última geração estavam realmente melhor protegidos em seus depósitos de munição do que o Indefatigable estava. Então, enquanto sim, o Indefatigable explodiu porque foi colocado em uma situação totalmente errada em Jutland. Se o Indefatigable tivesse sido enviado para a Batalha das Ilhas Falkland, há toda a chance de que von Spee a bordo do Scharnhorst, ou possivelmente Genizer, se o Scharnhorst já tivesse sido abatido, teria sido capaz de destruir o Indefatigable. Apesar do fato de que o Indefatigable foi especificamente projetado para destruí-lo, aplausos lentos para todos os Muppets que vieram com essa decisão de design em particular. Você sabe que a Estrela da Morte pode ter uma porta de exaustão térmica e Aquiles pode ter seu calcanhar, mas essa decisão de design foi equivalente a fazer aquele gigante prato na Estrela da Morte, você sabe? A coisa que dispara o laser que mata planetas, também a porta de exaustão térmica, ou talvez Aquiles sendo algum monstro híbrido mutante horrível que era 25% de cura por volume. Então, aí está, senhoras e senhores, meu candidato para o pior desastre de engenharia de todos os tempos, pelo menos para os navios cobertos neste período, porque, ao contrário do Capitão e ao contrário de Vassa, esses designers poderiam ter sabido melhor, deveriam ter sabido melhor, e ativamente saíram para fazer um navio que era fundamentalmente inadequado para o único trabalho que realmente tinha. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários abaixo sua sugestão ou comentário para avaliarmos um navio. Lembre-se de comentar no post fixado para perguntas de Doca Seca.